O telefone tocou numa terça-feira cinzenta, com a voz de um advogado que eu nunca tinha ouvido. A notícia era sobre uma morte, mas não uma que arrancasse lágrimas. Tia Zélia, irmã da minha mãe, havia partido. Uma figura distante na minha memória, mais uma fotografia na estante do que uma presença em minha vida. A verdadeira notícia, a que fez meu coração de 80 anos errar uma batida, veio em seguida. A herança e a condição para recebê-la. 20 anos. Faz 20 anos que a voz de Pedro, meu irmão do meio, não soa em uma ligação para mim. E faz quase o mesmo tempo que não troco mais do que um telegrama formal de pêsames com minha irmã mais nova, Clara, quando o marido dela faleceu. Nós três, os irmãos Queiroz, nos tornamos especialistas em silêncio. Uma briga, um mal-entendido que o orgulho fermentou até virar um abismo, nos transformou em estranhos que compartilham o mesmo sangue. E agora, a tia Zélia, de seu túmulo, nos forçava a quebrar esse silêncio. Ela nos deixou sua única propriedade, a casa de veraneio em Tiradentes. A casa onde passamos todos os verões da nossa infância. Um arrepio percorreu minha espinha. Lembrei do cheiro de dama da noite no jardim, do rangido do balanço na varanda, do gosto do café com broa de fubá que ela servia. Lembrei de nós três, cúmplices, correndo descalços na grama, uma vida inteira atrás. O advogado, com sua voz burocrática, continuou, trazendo-me de volta à realidade fria. A casa, segundo ele, estava em estado lastimável. Telhado com goteiras, cupim nos móveis, o jardim tomado pelo mato. Um problema, não um prêmio. E o testamento era claro. Nós três, Lídia, Pedro e Clara, deveríamos passar um fim de semana inteiro, juntos, na casa, para decidirmos o que fazer com ela. Vender, reformar, demolir. A decisão tinha que ser unânime e presencial. Nenhuma procuração seria aceita. Desliguei o telefone e o silêncio do meu apartamento pareceu mais pesado do que nunca. Olhei para minha agenda de contatos, para aqueles 2 nomes que eu pulava há 2 décadas. Eu, a irmã mais velha, a que sempre organizava tudo, teria que fazer as ligações. Teria que convocar meus irmãos para um encontro com os fantasmas do nosso passado, em uma casa que, assim como nós, estava caindo aos pedaços. A herança que ninguém queria não era a casa, era aquele fim de semana. E eu tinha um medo terrível de que ele pudesse nos demolir de vez. A primeira ligação foi para o Pedro. Disquei um número que não usava há 20 anos, a mão um pouco trêmula. Ele atendeu no segundo toque, a voz a mesma, mas sem nenhum calor, como a de um estranho respondendo a uma pesquisa. Alô? Pedro? É a Lídia. Houve uma pausa, um abismo de 2 segundos que continha 2 décadas. Lídia, aconteceu alguma coisa? Contei a ele, de forma tão objetiva quanto o advogado me contou. A morte, a casa, a condição. A resposta dele foi um suspiro de impaciência. Um fim de semana? Em Tiradentes? Lídia, eu tenho uma empresa para tocar, não posso simplesmente largar tudo para ir ver uma casa caindo aos pedaços. É uma exigência legal, Pedro, respondi, a voz firme. Ou vamos os 3, ou ninguém herda nada. Ele bufou. Tudo bem, me mande o endereço e a data. Vou ver o que consigo fazer. Desligou sem se despedir. A ligação para Clara foi pior. O silêncio do lado dela depois que me anunciei foi tão longo que achei que a linha tinha caído. Quando ela finalmente falou, a voz era um fio. Lídia, contei a mesma história. Ela não reclamou da perda de tempo. Sua única pergunta foi um sussurro medroso. O Pedro? Ele vai? Vai, respondi. Outro silêncio. Então, eu também vou. Cheguei a casa na sexta-feira antes de todos. Queria ter um momento a sós com minhas memórias antes que as dos outros chegassem para assombrá-las. A visão doeu. O portão de ferro estava torto, devorado pela ferrugem. O jardim, que fora o orgulho da tia Zélia, era um emaranhado de mato alto e tiririca. A tinta azul das janelas descascava como pele ressecada, revelando a madeira cinzenta e sofrida por baixo.
A casa não estava caindo aos pedaços. Estava morrendo. Entrei. O cheiro era de tempo, poeira e mofo. Os móveis cobertos por lençóis brancos pareciam uma assemblia de fantasmas. Havia goteiras no teto da sala. Uma mancha escura de umidade descendo pela parede. Era um lugar triste. Um mausoléu de verões felizes. Pedro chegou 1 hora depois. O carro dele, um sedã importado e brilhante, parecia uma nave espacial pousada num mundo esquecido. Ele desceu falando ao celular, nem olhou para mim direito. Deu uma volta de 360 graus, os olhos avaliando a propriedade, não a casa. Isso aqui não vale o IPTU que deve, ele sentenciou, encerrando a ligação. É demolir, dividir o terreno em 2 lotes e vender. Fim da história. Nenhum abraço. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Apenas negócios. Clara chegou por último, em seu carro popular já com alguns anos de uso. Ela desceu devagar, e seu rosto se contraiu em uma expressão de dor genuína ao ver o estado da casa. Ignorando nós dois, ela caminhou até a varanda e tocou a marca na madeira onde um dia houve um balanço. Lembro do dia em que o papai pendurou ele aqui, disse pro nada, a voz embargada. Lá dentro, o silêncio entre nós 3 era mais pesado que os móveis de jacarandá. Tentei ser prática. Bom, precisamos abrir as janelas, deixar o ar entrar? Vamos pular a parte da faxina e ir direto ao ponto. Pedro me cortou, impaciente. Assinamos o que tiver que assinar, coloco meu corretor para cuidar da venda e seguimos com as nossas vidas. Você não sente absolutamente nada, não é, Pedro? A voz de Clara era baixa, mas cheia de uma raiva antiga. Nós crescemos aqui. Cada canto desta casa tem uma história. História não paga imposto de transmissão, Clara. Vê se cresce. O mundo não é um dos seus poemas. Clara se encolheu como se tivesse levado um tapa. Ali estava, o mesmo desprezo, a mesma dinâmica cruel que nos separou. 20 anos não haviam mudado nada. Percebi que o fim de semana seria uma longa e dolorosa exumação. Chega, eu disse, a irmã mais velha tomando as rédeas. Estamos cansados. Vamos cada um escolher um quarto. Amanhã, com a cabeça mais fresca, a gente conversa. Eles não discutiram. Cada um se moveu para um canto da casa, para um quarto empoeirado, como prisioneiros se recolhendo às suas celas. A noite caía sobre Tiradentes, e dentro daquela casa, a escuridão era muito mais antiga. O sono não veio. A cama em meu antigo quarto de infância tinha o cheiro de mofo e de tempo. Desisti de lutar contra os pensamentos e me levantei. Caminhei pela casa escura, o assoalho rangendo sob meus pés como se protestasse contra minha presença. Cada objeto era um fantasma. A poltrona onde o papai lia o jornal, a marca na parede da cozinha onde a mamãe media nossas alturas. Foi na sala de estar que parei, diante da lareira apagada. Foi ali, em uma noite de Natal, que a nossa família se quebrou. A memória veio, nítida e dolorosa. Nossos pais já haviam partido, e a discussão era sobre a casa deles. Pedro, com seus 20 e poucos anos e uma ambição que não cabia nele, queria vender tudo. Precisava do dinheiro para investir em sua primeira empresa. Clara, apegada e sensível, se recusava a se desfazer do nosso ninho. Fui pega no meio. Tentei argumentar, sugeri alugarmos a casa, pedi calma. Mas a minha moderação foi interpretada como fraqueza. Pedro me acusou de ser sentimental e de atrapalhar o futuro dele. Clara me acusou de traição, de sequer cogitar transformar a memória dos nossos pais em dinheiro. Naquela noite, eles pararam de falar um com o outro e aos poucos pararam de falar comigo. Voltei para a cama com o peso daquela noite nas costas. 20 anos e ainda doía. Adormeci com o som da chuva fina começando a cair no telhado esburacado. A manhã seguinte nasceu cinzenta. Fui a primeira a levantar. Havia um pouco de pó de café em uma lata antiga na despensa. Fiz um bule e o cheiro forte e familiar se espalhou pela casa, lutando contra o odor de abandono. Clara apareceu na cozinha, os olhos inchados. Ela aceitou uma xícara em silêncio. O cheiro está bom, ela disse, a voz baixa. Lembro da mamãe. Foi a primeira frase que não continha uma parpa em 20 anos. Um minúsculo broto verde em terra arrasada. O momento foi quebrado por Pedro, que desceu as escadas já vestido, o celular na mão. Bom dia. Espero que a noite de nostalgia tenha sido produtiva. Podemos decidir o que fazer com este entulho para que eu possa pegar a estrada antes do almoço?
Antes que Clara pudesse responder, eu intervi. Precisamos ao menos ver o que tem no sótão da tia Zélia. Não podemos vender uma casa com as coisas dela dentro. Era uma desculpa, uma forma de ganhar tempo, de forçá-los a ficarem juntos. Resmungando, Pedro concordou. O sótão era um túmulo de memórias. Caixas e mais caixas de objetos esquecidos. Enquanto Pedro mexia em tudo com impaciência, procurando algo de valor, Clara se moveu lentamente, tocando em velhos brinquedos, em vestidos fora de moda. Foi ela que encontrou a caixa de metal. Dentro, dezenas de rolos de filme Super 8, etiquetados com a caligrafia elegante da nossa mãe. Verão em Tiradentes, 1975. Aniversário da Clara, 1978. Lixo, Pedro decretou, sem nem olhar direito. Mas eu, em outra caixa, encontrei o velho projetor da família. Uma ideia, um impulso louco tomou conta de mim. Vamos assistir a um? Eu disse. Perder tempo com isso? Pedro zombou. Temos que testar para ver se o projetor ainda funciona caso a gente queira vender? Menti. Clara me olhou com gratidão. Com algum esforço, consegui fazer a máquina funcionar. Apagamos a luz e esticamos um lençol branco empoeirado contra a parede. O som do projetor, aquele chocalhar rítmico, encheu o silêncio. E então, a luz atingiu o lençol. A imagem trêmula e desbotada que apareceu era de 3 crianças. Nós, correndo pelo jardim, que agora era um matagal, rindo sobre o sol de um verão que parecia eterno. Papai nos empurrava no balanço, mamãe acenava da varanda. Éramos uma constelação, brilhando juntos. Ninguém falou nada. Pedro, o homem de negócios, estava paralisado, o rosto duro suavizado por uma emoção que ele não sabia mais nomear. Clara chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto. E eu senti uma dor e uma beleza tão intensas que quase não pude suportar. A casa, em seu silêncio, acabara de nos mostrar sem palavras a dimensão exata do que havíamos perdido. O zumbido do projetor foi o único som por um longo minuto depois que a tela ficou branca. Aquelas crianças felizes, aqueles fantasmas de nós mesmos, ainda dançavam no ar empoeirado. Pedro foi o primeiro a se quebrar, mas da sua maneira particular. Ele se levantou bruscamente e desligou o projetor com um tapa, mergulhando-nos de volta na penumbra. Chega dessa palhaçada. Isso não muda absolutamente nada. É só um filme velho. Ele não olhou para nós, deu as costas e desceu as escadas batendo os pés, como um adolescente furioso. Clara continuou sentada no chão, o rosto entre as mãos, os ombros sacudindo em um choro silencioso. Eu não disse nada. Apenas me sentei ao lado dela naquele chão frio e empoeirado, como fazíamos quando éramos meninas e uma de nós ralava o joelho. Fiquei ali, em silêncio, ombro a ombro com a minha irmã. Depois de um tempo, ela levantou o rosto manchado de lágrimas e me olhou. Por que, Lídia? Ela sussurrou. Por que a gente deixou isso acontecer? A gente se amava tanto. A pergunta dela era uma faca que perfurava nós duas. Eu não sei, minha querida, respondi, a voz embargada. Acho que a vida adulta nos tornou duros. O orgulho, o dinheiro, as mágoas. A gente se esqueceu de como era simples só correr na grama. Pela primeira vez em 20 anos, conversamos não como adversárias, mas como duas sobreviventes de um naufrágio. Deixei Clara com suas memórias e fui procurar por Pedro. Encontrei-o na varanda, de costas para casa, olhando para o jardim morto. Ele segurava o celular, mas não falava, apenas olhava para a tela apagada. A postura dele, normalmente tão reta e arrogante, estava ligeiramente curvada. O filme o atingiu. Ele nunca admitiria, mas eu o conhecia. Aquele filme o lembrou de um tempo em que ele não era apenas um empresário de sucesso, mas o irmão mais velho que ensinou Clara a andar de bicicleta. Eu sabia que qualquer conversa sobre sentimentos o faria recuar ainda mais. Então, usei a única linguagem que ele ainda entendia, a da praticidade. Pedro, eu disse, me aproximando. A chuva de ontem à noite. A calha em cima do quarto da Clara está entupida de folhas. A água está entrando e estragando o assoalho. Se quisermos vender esta casa, não podemos deixá-la se deteriorar ainda mais. Ele se virou, o rosto uma máscara de irritação,
mas vi em seus olhos um alívio por ter um problema concreto para resolver. E o que você quer que eu faça? Chame um encanador de tiradentes num sábado? Não, respondi, calmamente. Quero que você me ajude a encontrar a escada de madeira do papai. Ela deve estar no porão. Ele hesitou, mas a lógica venceu. Prejuízo era prejuízo. Meia hora depois, a cena era inacreditável. Pedro, em sua calça de marca, estava em cima de uma escada velha e bamba, tirando punhados de folhas podres e lodo da calha. Clara, que apareceu sem que ninguém a chamasse, segurava a base da escada com uma concentração feroz, garantindo que ele não caísse. E eu, no chão, segurava o balde para ele jogar a sujeira. Não trocamos uma única palavra sobre o passado. Apenas frases curtas, funcionais. Cuidado aí. Mais para a esquerda. O balde tá cheio. Mas estávamos ali, os três, trabalhando juntos. O sol fraco de inverno atravessou as nuvens, iluminando a cena. O cheiro de terra molhada e folhas podres encheu o ar. Pela primeira vez naquele fim de semana, o silêncio entre nós não era de hostilidade. Era o silêncio de uma trégua. Um silêncio de trabalho compartilhado. A casa, em sua ruína, havia nos dado uma tarefa. E nós, em nossa ruína, a estávamos cumprindo. Juntos. O trabalho braçal tem um poder curioso. Ele esvazia a mente de argumentos e apreende-se com a simplicidade da tarefa à nossa frente. Passamos o resto da tarde naquele ritmo silencioso e produtivo. Consertamos uma janela quebrada, limpamos o grosso da sujeira da cozinha. Pela primeira vez em 20 anos, compartilhamos um espaço sem que ele estivesse carregado de eletricidade hostil. O cansaço que sentimos no fim do dia não era o da batalha, mas o de um trabalho honesto. A fome chegou, e com ela o primeiro teste para a nossa trégua. Ninguém sugeriu sair para a cidade. Seria quebrar o feitiço. Vasculhei a despensa antiga e encontrei o impossível. Latas de sardinha, um pacote de macarrão e um vidro de azeitonas. Preparei um macarrão de veraneio, como a mamãe chamava. Comemos na mesa da cozinha, que ainda tinha as marcas de faca de quando Pedro, menino, tentou entalhar seu nome nela. A conversa foi excitante, como os primeiros passos de um bebê. Falamos da casa, apenas da casa. A fiação elétrica é um perigo, disse Pedro. O empresário analisando o passivo. O cheiro de mofo vem do porão, comentou Clara. A poeta sentindo a doença do lugar. Estávamos mapeando o terreno da ruína, um território neutro onde nossas mágoas não precisavam entrar. Foi no dia seguinte que o terreno neutro acabou. Precisamos ver o quarto dos pais, declarou Pedro, depois do café. Ver se não ficou nenhum documento importante, alguma joia, qualquer coisa de valor. O quarto principal era o único cômodo que nós três, por um acordo tácito, havíamos evitado. Era o coração da casa, o santuário. Entrar ali juntos parecia uma profanação. O quarto estava intacto, apenas coberto por uma camada espessa de poeira. A cama de casal, o guarda-roupa pesado e, no canto, a escrivania da mamãe. Pedro foi direto para ela, forçando a gaveta que estava trancada. Eu e Clara prendemos a respiração. Dentro não havia joias ou apólices de seguro. Havia uma caixa de sapatos amarrada com uma fita de cetim desbotada. Dentro da caixa, centenas de cartas, amareladas pelo tempo, todas com a caligrafia da nossa mãe. Eram as cartas que ela escrevia para a tia Zélia. Mais sentimentalismo, murmurou Pedro. Mas não houve força na sua voz. Havia uma curiosidade que ele não conseguiu disfarçar. Peguei a primeira carta do maço. Minha voz saiu um pouco trêmula ao ler a data. Setembro de 1980. Comecei a ler em voz alta. A princípio, eram crônicas da nossa infância, ecos dos filmes que havíamos assistido na noite anterior. Mas conforme eu avançava no tempo, a voz da mamãe nas cartas mudava. A alegria dava lugar à preocupação. Querida Zélia, li, de uma carta datada de alguns anos após a morte do papai. Meus filhos me preocupam. Pedro tem uma ambição que o cega. Tenho medo que ele troque a alma pelo sucesso. Clara vive em seu mundo de poesias, tão frágil. Temo que a vida a quebre. E a Lídia? Ai, a minha Lídia. Carrega o peso dos dois nos ombros e se esquece de viver a própria vida. Pedro e Clara estavam imóveis, ouvindo. Era como se a nossa mãe estivesse ali, no quarto, nos analisando. Cheguei então à última carta, escrita poucas semanas antes do infarte que a levou. Era sobre a briga. Eu falhei, minha irmã.
a discussão sobre a casa, eu os vi se transformando naquilo que eu mais temia. O Pedro, frio, só pensando em dinheiro. A Clara, intransigente, se agarrando ao passado como se fosse um colete salva-vidas. E a Lídia, tentando colar os pedaços e se cortando no processo. Eu deveria ter vendido a casa e dado dinheiro a eles. Mas tive medo. Tive medo de que, sem aquele último tijolo do nosso passado, eles se esquecessem de que são irmãos. Agora, o silêncio deles me ensina que o meu medo se tornou realidade. Eu não os ensinei que a única herança que realmente importa é o amor que sentem um pelo outro. Terminei de ler e o silêncio que se seguiu foi o mais profundo de todos. A história que cada um de nós contava para si mesmo há 20 anos havia se desfeito. Não éramos vítima e vilões. Éramos apenas 3 filhos assustados, cumprindo, sem saber, o destino que a nossa mãe mais temia. A casa nos havia dado mais do que uma herança em ruínas. Tinha nos dado um espelho, e a imagem que ele refletia era, pela primeira vez, a mesma para nós 3. O silêncio que se instalou no quarto da mamãe era diferente de todos os outros. Não era um silêncio de raiva ou de distância. Era um silêncio de choque, de desmoronamento. Cada um de nós estava preso nos escombros da história que havíamos construído para nós mesmos. A minha, a de mediadora que falhou. A de Clara, a de vítima sentimental. E a de Pedro, a de vilão pragmático. Eram todas mentiras. Ou, na melhor das hipóteses, meias verdades. Pedro foi o primeiro a se mover. Ele não olhou para nós. Caminhou até a janela e ficou olhando para o mato lá fora. Os ombros largos, que sempre pareceram tão fortes, agora curvados. Ela achava que a minha ambição era medo, ele disse. A voz baixa, falando mais para o vidro empoeirado do que para nós. E talvez ela tivesse razão. Ele respirou fundo. Quando o pai morreu, eu me senti perdido. O negócio que eu estava montando era um castelo de cartas. Eu tinha dívidas que ninguém sabia. Eu precisava do dinheiro da casa. Não era só ganância, Clara. Era desespero. E eu tinha orgulho demais para admitir. Foi a confissão mais honesta que eu ouvi fazer em toda a sua vida adulta. Vi o rosto de Clara se contorcer. A raiva que ela nutriu por 20 anos, seu escudo e sua identidade, agora estava diante de um alvo diferente. Não um monstro frio, mas um irmão assustado. O dilema dela era visível. Como odiar alguém que revela uma fraqueza tão parecida com a sua? E por que você não disse nada? Ela perguntou, a voz ainda frágil, mas sem o veneno de antes. Por que preferiu nos esmagar com o seu desprezo a pedir ajuda? Porque eu não sabia como, ele respondeu, ainda de costas. O papai sempre me ensinou que o homem da casa não pede, ele resolve. E eu não consegui resolver. O ar estava pesado, carregado de dor e de uma verdade desconfortável. Antes que as velhas acusações pudessem ressurgir, uma outra memória, trazida pelas cartas de mamãe, me veio à mente. Lembram daquela carta? Aquela que ela conta do nosso piquenique perto do riacho, que o Pedro escorregou na pedra e caiu na água, e a Clara riu tanto que fez xixi na calça. Um soluço escapou de Clara, mas desta vez não foi de choro. Foi o fantasma de uma risada. Pedro virou o rosto minimamente, e eu vi o canto de sua boca se contrair. A pequena lembrança foi uma lufada de ar fresco. Um lembrete de que antes da herança e da briga, nós éramos aquilo. 3 crianças bobas, rindo uma da outra, à beira de um riacho. Juntamos as cartas com um cuidado quase religioso e as guardamos de volta na caixa. Ninguém falou sobre o que faríamos com elas. Saímos do quarto dos nossos pais e o ar da casa parecia diferente. A poeira era a mesma, o cheiro de mofo também, mas a hostilidade havia se dissipado, substituída por uma melancolia compartilhada. A noite caiu. Ninguém falou em ir embora. Fizemos um café e nos sentamos na varanda. Os 3, olhando a escuridão engolir as montanhas de Minas. O silêncio voltou, mas agora era outro. Era um silêncio de contemplação, de digestão. Estávamos de luto, não pela tia Zélia, nem mesmo pelos nossos pais, mas por nós mesmos, pelos 20 anos que havíamos perdido. Então, na quietude da noite,
Pedro se virou na cadeira de vime que rangia, olhou diretamente para Clara e disse a voz pouco mais que um sussurro: desculpa. Uma única palavra, a mais difícil de todas. Clara não respondeu, apenas assentiu lentamente enquanto uma única lágrima, talvez a última, talvez a primeira do perdão, deslizava por seu rosto. Eu olhei para as estrelas, sentindo um nó em minha garganta se desfazer pela primeira vez. A casa ainda estava em ruínas. Nós ainda estávamos em ruínas. Mas pela primeira vez em 20 anos, havíamos encontrado a fundação. A manhã de domingo nasceu com o sol tímido que atravessava as janelas sujas e pintava listras de luz no chão empoeirado. Acordei com o cheiro que não sentia naquela casa há décadas: café fresco e pão de queijo quente. Desci para a cozinha e a cena que encontrei quase me fez chorar de novo. Clara estava pondo a mesa com os pratos lascados da tia Zélia e Pedro estava entrando pela porta dos fundos com um saco de papel da padaria da cidade. Achei que ninguém ia querer comer pão velho, ele disse, sem jeito, colocando o saco sobre a mesa. Foi a primeira vez que o vi fazer um gesto que não fosse para si mesmo. Tomamos café em um silêncio diferente. Não era pesado nem hostil. Era um silêncio de quem não sabe bem o que dizer, um silêncio de recomeço. Foi Pedro quem o quebrou, mas sua voz era outra. Estive pensando, ele começou, olhando para a mancha de umidade no teto. Demolir tudo talvez seja um erro. A estrutura principal de Peroba é boa. Se a gente arrumar o telhado, trocar a fiação e der um jeito no cupim, talvez dê para fazer alguma coisa. Clara, que eu esperava que se agarrasse à ideia de uma reforma, surpreendeu a todos. Manter por manter também não adianta, disse ela pensativa. É grande demais para qualquer um de nós vir passar o fim de semana. E as memórias? Talvez seja melhor deixar que outras pessoas criem novas memórias aqui. Pela primeira vez, eles não estavam em polos opostos. Estavam no mesmo lugar, olhando para o mesmo problema, juntos. E em meio a essa conversa prática, uma pergunta surgiu em mim. Por que vocês acham que a tia Zélia fez isso? Perguntei. Ela mal nos via. Por que nos deixar a casa e com essa condição? A pergunta ficou no ar. Movidos por essa nova curiosidade, decidimos explorar o único cômodo que realmente pertencia a ela, o pequeno quarto de costura nos fundos da casa. Era um espaço arrumado, modesto. E em sua mesinha de cabeceira encontramos um pequeno diário. Não como o da mamãe, cheio de angústias, mas um caderno simples de capa dura, onde ela anotava pensamentos e acontecimentos. Começamos a folhear. As anotações eram curtas, quase telegráficas. Falavam do jardim, de receitas, de programas de rádio. Mas salpicadas entre as banalidades estávamos nós. Lídia ligou. Fiquei feliz, mas ela parecia cansada, carregando o mundo. Recebi um cartão de Natal do Pedro. Tão formal, o menino ambicioso esqueceu de sorrir. Vi uma poesia da Clara em uma revista. Tão linda e tão triste. Reza para que ela encontre alegria. Tia Zélia, a tia distante, nunca esteve distante. Ela era uma observadora silenciosa da nossa tragédia familiar, sofrendo à distância. Fomos passando as páginas, o coração cada vez mais apertado, até chegarmos à última, escrita com a letra já fraca, poucas semanas antes de ela partir. Era uma carta, endereçada a nós, meus queridos sobrinhos Lídia, Pedro e Clara. Se estão lendo isto, é porque meu plano deu certo e vocês estão juntos nesta casa. Perdoem esta velha por esta artimanha. Sei que a vida os levou para longe um do outro, e meu coração sempre doeu com isso. Esta casa foi o último lugar em que eu me lembro de ter visto vocês três verdadeiramente felizes, como uma unidade. A minha herança para vocês não são as telhas quebradas ou a madeira comida por cupim. É este fim de semana, é esta chance. A casa é só desculpa. O que vocês farão com ela não me importa. O que importa é o que vocês farão uns com os outros. Com todo o meu amor, tia Zélia.
Fechei o diário. As lágrimas corriam livres pelos rostos de Pedro e Clara, e pelo meu. O fim de semana não era uma condição, era um presente. A herança não era um fardo, era uma bênção. O último ato de amor de uma tia silenciosa que, no fim, entendeu a nossa família melhor do que nós mesmos. Agora, a questão não era mais sobre o que a casa valia em dinheiro. A questão era como poderíamos honrar um amor tão grande. Ficamos ali, na penumbra do quarto da mamãe, com as palavras da tia Zélia ecoando entre nós. A casa, que antes era o pivô da nossa separação, agora se revelava como a âncora da nossa possível reconciliação. Não era sobre tijolos e madeira, era sobre nós. Voltamos para a varanda, o lugar onde, na noite anterior, Pedro havia pedido desculpas. O sol da manhã aquecia a madeira gasta. Pela primeira vez, realizamos uma verdadeira reunião de família. Sem advogados, sem orgulho, apenas 3 irmãos diante de um legado. Vender para um estranho, começou Pedro, a voz rouca. Depois de ler o que a tia Zélia escreveu, parece uma traição. Como vender a última aposta que ela fez em nós? Ele olhou para as próprias mãos, as mãos de um homem que construiu e demoliu coisas a vida inteira. Eu posso reconstruir. Tenho os contatos, os engenheiros. Posso supervisionar uma reforma, fazer a estrutura ficar sólida de novo. Podemos transformar isso em um projeto nosso. Ouvir Pedro falar em nós e em reconstruir foi um choque. Ele estava oferecendo o que tinha de mais valioso, seu tempo e sua competência, não para o lucro, mas para a família. Clara, que sempre viveu no mundo das emoções, surpreendeu com um toque de praticidade. Mas não pode ser um mausoléu, disse ela, os olhos brilhando com uma nova energia. Não podemos reformar para manter tudo congelado no tempo. Tem que ter vida, risadas, crianças correndo. Temos que transformar na casa de veraneio que a mamãe e a tia Zélia sonharam para as próximas gerações. Um lugar para os nossos filhos e netos se encontrarem, para que eles não percam 20 anos como nós perdemos. As ideias deles, antes opostas como dia à noite, agora se encaixavam. Um reconstruiria o corpo da casa, a outra, a alma. E eu faço café, disse com um sorriso, e planto os gerânios mais bonitos que essa cidade já viu. A decisão foi unânime. Não haveria venda nem demolição. Haveria renascimento. A herança que ninguém queria se tornou o projeto que todos nós precisávamos. Mas as palavras, por si sós, eram fáceis. Precisávamos de um gesto, um ato que selasse nosso pacto. Olhamos para o jardim, sufocado pelo mato, e soubemos o que fazer. Pedro encontrou um facão velho no porão e, sem se preocupar com a calça cara, começou a abrir caminho pela vegetação densa. Clara, com uma tesoura de poda enferrujada, começou a libertar as roseiras da mamãe, que milagrosamente ainda viviam sob o mato. E eu, com minhas costas velhas, me ajoelhei na terra e comecei a arrancar as ervas daninhas com as mãos. Passamos o resto da manhã assim, suando, ofegando, cobertos de terra. E pela primeira vez, rindo, uma risada genuína, que explodiu quando um sapo pulou na bota de Pedro e ele deu um grito assustado. Rimos até a barriga doer. Rimos como as crianças do filme no sótão. Quando o fim de semana chegou ao fim, estávamos exaustos, doloridos, mas inteiros. O jardim ainda era um caos, mas agora um caos com ordem, com um caminho aberto. A casa ainda estava em ruínas, mas agora suas janelas pareciam olhos cheios de esperança. A despedida, no portão, foi a parte mais estranha e mais bonita. Não houve silêncio. Fizemos planos. Pedro ligaria para um arquiteto na segunda, Clara procuraria fotos antigas para decoração. Eu ficaria responsável por coordenar as agendas. E então, o abraço. Desajeitado, enferrujado por 20 anos de desuso. Mas real. Um abraço triplo que nos uniu no meio do caminho de Casvalho. Até logo, mana, disse Pedro. Se cuidem, sussurrou Clara. Enquanto os carros deles sumiam pela estrada de terra, eu me virei e olhei para casa. A herança que ninguém queria. Tia Zélia estava certa. A casa era só a desculpa. A verdadeira herança era aquele abraço.
E ele, nós havíamos decidido, valia a pena reconstruir. Os meses que se seguiram foram um borrão de poeira, barulho de marteladas e reencontros. A reforma da casa se tornou nosso projeto de vida. E aos poucos, o que era um fardo se transformou em uma alegria compartilhada. Pedro mergulhou na obra com a mesma energia que dedicava aos seus negócios, mas era diferente. Eu o via discutindo com os pedreiros, não com a arrogância de um patrão, mas com o entusiasmo de um criador. Ele mesmo subiu no telhado para ajudar, e quando a última telha colonial foi posta no lugar, o sorriso em seu rosto suado era mais valioso do que qualquer contrato que ele já tivesse assinado. Nos fins de semana, ele começou a trazer seu filho, Tiago, um adolescente que eu só conhecia por fotos. Vê-los trabalhando lado a lado, o pai ensinando o filho a lixar uma porta, foi como ver o tempo se curando. Clara se tornou a alma da casa. Ela passava horas com arquitetos e paisagistas, não para criar algo novo, mas para resgatar a essência do que o lugar já foi. Ela encontrou as roseiras exatas que a mamãe cultivava e as plantou no jardim. Escolheu um tom de azul para as janelas, que era, segundo ela, a cor exata do céu de julho de 1976. Ela trouxe sua filha, a minha sobrinha neta, Sofia, que passava as tardes pintando aquarelas na varanda, enchendo a casa de uma nova arte, uma arte cheia de luz. E eu me tornei o coração. Eu fazia o café para os trabalhadores, coordenava as visitas de fim de semana, garantindo que os netos de Pedro e os de Clara tivessem na chance de se conhecerem de verdade, de se tornarem primos, não estranhos. E eu contava histórias. Sentada na varanda enquanto a obra avançava, eu contava a essa nova geração sobre os verões de antigamente, sobre os avós que eles mal conheceram, sobre a tia bisavó Zélia, a anjo da guarda silenciosa da nossa família. Houve momentos difíceis, claro, uma discussão sobre o tipo de piso da cozinha, uma discordância sobre o orçamento, mas a diferença era que agora nós conversávamos, ouvíamos, cedíamos, aprendemos, enfim, a linguagem do perdão. Depois de quase um ano de trabalho, a casa estava pronta. Marcamos um domingo para a reinauguração. Todos vieram. Meus filhos, os de Pedro, os de Clara. A casa, que um dia nos recebeu com silêncio e poeira, agora transbordava de risadas, de choro de bebê, de cheiro de bolo de fubá e de churrasco. O jardim, antes um matagal, era agora um tapete verde onde nossos netos corriam descalços, exatamente como nós corríamos. Em um momento, me afastei da confusão e fui para a varanda. Pedro e Clara vieram logo depois. Ficamos ali, os três, ombro a ombro, olhando para nossa família. A nossa grande, barulhenta e imperfeita família reunida. A casa não era mais uma ruína, era uma fortaleza. E nós também não éramos. Pedro passou o braço pelos meus ombros e pelos de Clara, nos puxando para perto. Seus olhos estavam marejados. Acho que a tia Zélia ia gostar disso. Ele disse, a voz embargada. Eu sorri, sentindo uma paz que não sentia há 20 anos. A herança que ninguém queria havia se transformado no maior tesouro que poderíamos receber. Não a casa, mas aquilo, aquele momento, nós três, juntos de novo. Hoje, 2 anos depois daquele fim de semana que mudou tudo, estou sentada na mesma varanda. A cadeira de vime não range mais. A madeira do chão brilha, envernizada. E o jardim? O jardim está uma explosão de cores. Meus gerânios nunca estiveram tão felizes. A casa renasceu. E nós também. Não nos tornamos, por milagre, aquelas crianças do filme Super 8. A vida adulta nos marcou. Deixou cicatrizes que não somem. Mas aprendemos a conviver com elas e, mais importante, a cuidar das cicatrizes uns dos outros. Pedro não deixou de ser um homem prático e de negócios.
Mas agora ele me liga toda semana, sem falta, para perguntar se as contas estão em dia ou se o chuveiro precisa de conserto. É a maneira dele de dizer: eu te amo. Clara continua a escrever suas poesias, mas a tristeza que as habitava deu lugar a uma beleza serena. Ela encontrou sua força. E ela me manda mensagens com fotos de flores e versos novos quase todos os dias. É a maneira dela de dizer: estou aqui. A casa se tornou o que tia Zélia sonhou, nosso ponto de encontro. Criamos uma agenda e cada feriado um ramo da família a ocupa. Ela já viu festas de aniversário, natais e até um batizado. As paredes que antes ecoavam silêncio, agora absorvem o som de risadas e de choros de criança. Nossos filhos, antes estranhos, hoje organizam os churrascos e as férias juntos. Nossos netos são primos de verdade. Às vezes penso na tia Zélia. Imagino-a sorrindo de algum lugar, vendo que sua aposta de alto risco teve o mais improvável e feliz dos resultados. Ela não nos deixou uma casa caindo aos pedaços. Ela nos deixou um ao outro. Ela nos forçou a lembrar que a família não é um bem que se herda, mas um alicerce que se reconstrói, dia após dia. Olhe para o balanço novo que Pedro instalou no mesmo lugar do antigo. Minha neta sobrinha Sofia está ali, empurrando seu primo, Tiago, cada vez mais alto. Eles riem com a mesma alegria pura que eu, Pedro e Clara um dia compartilhamos sob este mesmo céu. A herança que ninguém queria se tornou o legado que todos nós vamos deixar. Afinal, a melhor herança que se pode passar adiante não é aquilo que se tem, mas aquilo que se é. E nós, finalmente, voltamos a ser uma família. A história da família Queiroz nos lembra que, por mais profundas que sejam as feridas, nunca é tarde demais para perdoar e reconstruir, e que às vezes um passado em ruínas pode ser a fundação para o mais belo dos futuros. Você já viveu uma história de reconciliação? Acredita que o tempo e um pouco de esforço podem curar as relações mais quebradas? Compartilhe sua opinião e suas histórias aqui nos comentários. Adoramos ler cada uma delas. Se esta jornada de perdão e renascimento tocou seu coração, mostre seu apoio com um like. E o mais importante, inscreva-se no canal Histórias Emocionantes Longas, para fazer parte da nossa comunidade. Ative o sininho de notificações para não perder. Muito obrigado pela companhia e até a próxima história.